Bom dia, você que nos acompanha nas reflexões diárias. Nós estamos caminhando para os últimos dias de janeiro. Começamos logo depois do Natal um tema sobre superação e temos caminhado nessa linha e eu quero concluir até o dia 31. Então, você que tem nos acompanhado, muito obrigada. Receba um grande abraço nosso, de toda a nossa equipe, da nossa Igreja Batista Esperança, aqui em Fortaleza, Ceará. E hoje nós queremos fazer assim um fechamento dessa última semana em torno do Reino de Deus. O Reino de Deus é o nosso tema, é um tema que nos inspira, é um tema que nos desafia, é um tema que nos apaixona. E dessa maneira, então, essa última semana, ou esses últimos dias, nós queremos dedicar exclusivamente ao Reino de Deus, aos seus princípios, ensinamentos e também aos desafios. Eu particularmente gosto da palavra desafio, porque ela nos instiga, ela nos chama para caminharmos, para andarmos e também para crescermos. E hoje, abrindo essa última semana, nós queremos falar sobre um encontro que Jesus teve com Nicodemos. Esse encontro está em João capítulo 3. E os 8 primeiros versículos, eu não vou ler todos, apenas alguns. O texto inicia dizendo: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mamãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Versículo 8: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Estamos aqui diante de um encontro marcante, que foi para esse grande líder fariseu. Era um doutor da lei, que estudava a lei de Moisés, sua aplicação, a memorização, o ensino e também a transmissão diária desses ensinamentos. E Nicodemos então vai até Jesus. Ele faz esse encontro à noite, possivelmente por temer as autoridades farisaicas, que eram muito fortes ali. E Jesus então o recebe, e Jesus sabe como é que esse homem está, e ele vem para sondar, ele vem para perguntar, e ele começa então dizendo que sabe que ele ensina da parte de Deus e que realiza sinais miraculosos também da parte de Deus, porque quem realiza os sinais que Jesus realizava, os milagres e tudo que havia de extraordinário que estava nas ações de Jesus relacionado às pessoas, não poderia ser realizado se não viesse da parte de Deus. E Jesus então abre esse diálogo, e é extraordinário como Jesus vai também trabalhando o coração desse homem e ensinando agora uma nova dinâmica, que é realmente o reino de Deus. E Jesus então começa pelo princípio dos princípios, que é o novo nascimento. Como alguém, sendo velho, pode nascer de novo? Foi a pergunta de Nicodemos a Jesus. E Jesus então começa a falar de um nascimento que não era pelo ventre materno, mas pelo ventre espiritual. Jesus então vai explicando isso: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. E Jesus então agora começa a falar de um princípio desse novo nascimento, que é gerado pelo Espírito de Deus, pelo conhecimento das realidades e das verdades divinas, e de como os nossos olhos podem ser abertos para essa nova realidade que estava chegando através dele. E Jesus então começa a descrever, a explanar e a trazer para
Nicodemos essa nova realidade e também essa nova verdade e apaixonante que mudou o mundo a partir do primeiro século. Nós sabemos que com a chegada de Jesus a história se dividiu em antes e em depois. E é exatamente isso aqui que Jesus está iniciando essa conversa, esse diálogo e já deixando essas marcas do seu reino a partir do novo nascimento. O novo nascimento, como Jesus já falou, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus é marcado por uma nova visão, por uma nova iniciativa e por ações de justiça, de amor, de misericórdia, que vai marcando a nossa caminhada e também por uma forte decisão nossa de obedecermos a Deus acima de toda e qualquer circunstância. O apóstolo Paulo, entendendo bem o que significava esse novo nascimento, tendo também passado por um processo de novo nascimento, quando ele diz: antes eu era perseguidor da igreja e agora eu sou perseguido por amor à igreja de Deus. Paulo, entendendo bem isso, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 22, ele vai orientando a igreja, dizendo: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E no capítulo 5, versículo 1, ele diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Eu creio que aqui nós temos uma boa aplicação de Paulo falando à igreja em Éfeso e trazendo numa explicação bem real, bem prática, de que maneira aquela igreja poderia então viver o novo nascimento. Nas suas posturas morais, nas suas posturas relacionais, no trato familiar e até na forma como se fala, como se conversa, como se mantém um diálogo, uma comunicação. É extraordinário como Paulo faz essa aplicação e eu trago hoje aqui para nosso desafio, a nossa caminhada e que também esse princípio de reino de Deus, de novo nascimento, tem que se tornar uma realidade diária, uma busca, uma prática diária para a nossa vida e para o nosso coração. Hoje é essa reflexão que nos desafia a vivermos o novo nascimento, que não é um ato único. Nós damos um passo em busca do novo nascimento e isso vai acontecendo diariamente. Que Deus então nos abençoe, nos ajude e que o reino de Deus se estabeleça extraordinariamente na nossa vida, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos. Um grande abraço. Quem vos fala é a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança e eu caminho contigo nesse propósito, com esse foco de caminhar no novo nascimento. Um grande abraço.